Fala pessoal, Danilo Milen aqui e este é mais um episódio do nosso podcast, canal de Rumenologia. Hoje eu tive a satisfação de receber aqui no canal de Rumenologia o professor doutor Daniel Polizel, que é docente da Unesp de Ilha Solteira, meu colega no quadro de docentes da Unesp. Eu conversei com o Daniel Polizel sobre como utilizar e recomendar aditivos alimentares na dieta de ruminantes. Daniel pesquisa sobre o assunto, é super atuante na área de nutrição de ruminantes e na área de aditivos alimentares e veio até aqui a meu convite no canal de Ruminologia para compartilhar todo o seu conhecimento conosco. Não preciso nem dizer que o papo ficou sensacional. Mas antes de entrarmos aqui no assunto sobre aditivos alimentares com o Dr. Daniel Polizel, eu quero falar com você sobre o programa de nutrição de precisão. Em fevereiro de 2005, eu vou abrir de 2025, eu vou abrir uma nova turma, a turma 7 do programa de nutrição de precisão. E como de praxe, quem está na lista de espera recebe as informações em primeira mão e tem prioridade na matrícula. Por isso, se você já tomou a sua decisão de fazer parte da elite dos nutricionistas de bovinos de corte do país, é só você escanear esse QR Code que está aparecendo na sua tela aí do YouTube e entrar para a lista de espera. Se você está escutando no Spotify, o link para você ir para a mesma página e se cadastrar está na descrição aqui do episódio. Bacana? Na turma 6, eu já fiz uma lista de espera e pessoas que não entraram na lista de espera ficaram de fora, porque quando atinge um certo limite de matrículas, a gente de fato encerra as vagas para poder dar toda a atenção e personalizar o atendimento com os nossos nutricionistas. Se você já decidiu que quer fazer parte da elite dos nutricionistas de bovinos de corte do país, já se cadastra nessa lista de espera para receber todas as informações e matricular com antecedência na turma 7, que vai ser aberta em fevereiro de 2025. Bacana? Sem mais delongas, como eu costumo dizer, fiquem agora com o episódio 101, aqui no canal de Ruminologia, com o doutor Daniel Polizel. Daniel, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, canal de Ruminologia. É um prazer tê-lo aqui conosco, um contemporâneo de Unesp, colega de Unesp também. Então, estudamos, né? Viemos aí da Unesp de Botucatu. Hoje você como docente na Unesp de Ilha Solteira, eu na Unesp de Jabuticabal. Então, um episódio totalmente unespiano hoje. Então, pô, super prazer te ter aqui. Obrigado por aceitar o meu convite e fique super à vontade para se apresentar em mais detalhes, contar quem é o Daniel Polizel, para quem ainda não conhece, e como que o Daniel chegou aí na posição de docente da Unesp de Ilha Solteira. Seja muito bem-vindo. Danilo, antes de mais nada, muito obrigado pela oportunidade. Estou muito feliz em poder participar do seu podcast. Uma referência para nós, né? E você foi pioneiro nessa atividade, na área de rumen, para falar de rumen, e a gente que é apaixonado nisso, né? Para mim é uma grande satisfação estar aqui hoje, é um marco, diga-se de passagem. Danilo, então, me apresentando, eu sou Daniel Polizel, me formei na Unesp de Botucatu, sou zootecnista desde o meu primeiro ano, né? Eu acompanhei as atividades da empresa Júnior Nutrir, lembro muito de você lá, né, na organização das atividades, e aquilo marcou muito, porque logo na primeira palestra, que foi do professor Arrigoni, eu falei, cara, eu gosto de ruminante, eu gosto de nutrição, e segui nessa linha, fui feliz em poder seguir essa linha. A partir de toda a graduação, sempre fui nessa parte de produção de ruminantes, nutrição especificamente. Tive a oportunidade de fazer o mestrado na Exalc, trabalhei com pequenos ruminantes de nutrição, de coprodutos. Depois do meu doutorado, posso falar que o doutorado foi a virada. Fiz doutorado pela FMVZ, por Pirassununga, sempre morando em Piracicaba, fazendo as atividades. Mas eu digo que foi uma virada porque, assim, desde na faculdade eu sempre gostei de aditivos. E quando eu fiz o doutorado, o professor Alexandre das Pires falou assim, Daniel, eu tenho uma oportunidade de trabalhar com aditivo. Gosta? Eu falei, agora, aquilo que eu sempre quis, foi onde a gente tem duas moléculas, a monenzina e a naracina. Trabalhamos com ovinos, trabalhamos com bovinos, entendendo um pouco mais o funcionamento das moléculas. Fiz meu pós-doutorado também nessa linha de aditivos.
onde a gente expandiu também para óleos essenciais, entendendo alguns aditivos alternativos. Fiquei um tempo fora do país também, mexendo com a parte também de nutrição. Tive um convite para ficar como gerente operacional da Exalt Lab durante 3 anos, eu fiquei lá, então trabalhando uma parte comercial e uma parte também de pesquisa voltada para análise bromatológica, mas sempre com um pezinho em aditivos, porque a partir desse momento eu também estava orientando pós-graduação pela FMVC, Pirassununga, então a gente tinha as orientadas trabalhando na parte de avaliação de aditivos, né? E em 2023 eu vim aqui para Ilha Solteira, passei no concurso, estou como professor de nutrição de ruminantes bovino de corte, estamos com linha de pesquisa aqui já em andamento também, avaliando óleo essencial de laranja, que é uma linha que a gente segue aí nos últimos 3 anos, né? A minha última orientadora trabalhou com isso, e a gente está agora avaliando essa molécula em confinamento de bovino de corte. Então, é uma linha que eu gosto bastante e acho que hoje a gente pode falar bastante sobre essa questão de aditivos, acho que a gente vai ter bastante troca de informação aí. Maravilha, maravilha. Legal, Daniel. Que ano que você formou mesmo em Botucatu? Qual Formei foi? em 2010. 2010. Você formou na turma da minha digníssima esposa. Isso, exatamente, André. Isso mesmo. E eu formei em 2005, né? 5 anos antes, né? Não que eu seja tão mais velho assim, mas, né? Mas é muito legal esse caminho, né, Daniel? Que a gente teve alguns pontos de aderência, né? Como o professor Mara Rigoni, que foi o nosso coordenador na minha época era grupo de estudo ainda, né? Na sua época acho que já era empresa júnior, né? Isso. Então a gente em diferentes épocas fez parte da diretoria, né? Da Nutrir, né? Hoje empresa júnior, né? Coordenada aí pelo professor Mara Rigoni, que hoje foi diretor eleito, né? Da FMVZ, né? Da Unesp de Botucatu. E foi a mesma inspiração para seguir nos Ruminantes, né? Foi ele também que, né, eu lembro lá em 2002, quando eu fui no confinamento de Botucatu pela primeira vez fazer estágio, eu falei assim, meu, é isso aqui que eu quero. Já tinha feito estágio com avicultura, com suinocultura. Eu falei assim, cara, nada contra as outras espécies, mas o negócio que me atrai é isso aqui. O negócio que, assim, dispara o meu coração é isso. Então, assim, desde 2002, que eu me entendo de 2002 para cá, eu fui cada vez mais a fundo em rumen, em boi, né? É o que me chamou a atenção e o que me inspirou, né, a seguir essa carreira dentro da zootecnia, né? Então a gente teve as mesmas inspirações, né? Assim, o mesmo mentor inicial, né? O Mário ainda foi meu orientador de mestrado, doutorado, né? Inclusive, a minha luz aqui caiu. Não tem problema, não vamos cortar, não. Acontece. É, eu ainda essa semana, né, independente aqui de quando as pessoas estão assistindo ou ouvindo, eu falei pro Mário, né, o Mário, diretor eleito da FMVZ, eu falei, cara, eu herdei um ultrassom, né, quando eu fui para a Unesp de Jabuticabal, de carcaça, e eu falei pro Mário, Mário, puta, passei muito ultrassom com ele, né, a gente foi na Expo Zebu vários anos passar ultrassom e tal, eu falei, cara, agora que eu tenho ultrassom aqui, eu tô precisando dar uma calibrada no meu olho, né, será que a gente não pega um dia aí, vamos, sei lá, vou aí em Botucatu, a gente vai lá para São Manuel. Ele falou, não, pode vir. Então, nessa segunda-feira, tipo, né, 3 dias antes daqui, saí, fui para São Manuel, na fazenda de São Manuel, encontrei o Mário lá, ficamos lá a manhã inteira passando ultrassom, tirando imagem, imagina só, né, assim, 2 caras pouco ocupados, passando ultrassom, só os dois, os funcionários da fazenda, fumaço e tal, ficamos lá. Aí, beleza, almoçamos e vim embora. Assim, bate e volta, né, assim, então, ele ainda, né, apesar da... A gente trabalha junto em um monte de coisa ainda, mas ele ainda é o meu mentor, né? Apesar de eu mentorar muita gente, ele ainda é o meu mentor e é a pessoa que eu uso para... Pô, quando a gente tá assim, entre a cruz e a espada, aquelas decisões difíceis, fala assim, cara, me aconselha aqui nesse ponto. Então, acho que isso também é importante. Tenho certeza que o Alexandre também faz esse papel, né, com você, né, uma relação muito, muito próxima, né, que a gente adquire com os nossos mentores de pós-graduação, principalmente, né. Então, bacana. E eu também gosto muito de aditivo, viu, Daniel? Eu trabalhei com aditivo no mestrado, no doutorado, né? Assim, eu também tenho o mesmo sentimento que você tem aí em relação aos. E posso dizer que esse desejo de trabalhar com aditivo,
ele indistintamente passa pela Unesp de Botucatu, porque era a época que vocês estavam lá no confinamento, Ah, fazendo as avaliações, é. e eu, enquanto primeiro, segundo ano, terceiro ano, isso é muito interessante, isso é muito legal. E, assim, no mestrado não tive a oportunidade, mas quando abriu a porta do doutorado, falei, cara, é isso, eu quero mexer mais com isso, cada vez mais, entender, avaliar. Então, realmente é interessante essa questão das oportunidades que a gente vai tendo, dos mentores, né, que exercem uma influência positiva gigantesca na gente e vai despertando as oportunidades, as possibilidades e os interesses. A gente vai se descobrindo, né, ao longo dessas oportunidades. Perfeito, perfeito. Bacana, Daniel. Você é um, né, eu tenho 15 anos de Unesp, você aí acho que tem né, um e pouquinho, né, depois que Um você veio para pouquinho. aí, né, como docente, você é um docente, vamos dizer assim, da nova geração, né? Então, e também serve de inspiração pelo trabalho que você tem feito para as pessoas que querem, para quem está engajado na pós-graduação e quer seguir uma carreira acadêmica, né? A carreira acadêmica, eu acho que desde quando eu comecei até o ponto que a gente está hoje, em linhas gerais, ela mudou muito, né? A gente tem muito mais atribuições, eu acho, hoje em dia, né? Não tem como fugir de funções administrativas, comissões, né? Que tomam um pouco o nosso tempo. Mas também questão de. É uma coisa que o Mário me falava, viu, Daniel? Ele falou assim: você quer mesmo seguir carreira acadêmica? Eu falei assim: eu quero. Eu falei: deixa eu falar uma coisa para você. Se você gosta, se você é apaixonado por isso, vai fundo. Maravilha. Só que você sabe que professor não fica milionário, né? É mais por paixão do que por dinheiro. Então, acho que Exatamente. vale um conselho aí também, que ainda tá assim, né? Eu tenho orientado, por exemplo, que terminou mestrado, o cara conseguiu uma puta posição na indústria, o cara ganha muito mais do que eu, meu. Então, assim, é a carreira que não é para você ficar milionário, é realmente para, assim, é propósito, cara. Propósito de vida, ser apaixonado pelo que faz, né? E você é da mesma linha que eu, né? Você, né, nos seus olhos, no seu linguajar corporal, né? A gente já sabe que você é apaixonado pelo que você faz, que é isso que te guia, que te move, né? Isso é muito bacana. A gente identifica, né? A gente se identifica logo no primeiro olhar, né? Bacana, muito legal, Daniel. Vamos contar então para o pessoal o que a gente vai falar hoje nesse episódio aqui do canal de Ruminologia. A gente vai falar sobre como utilizar aditivos alimentares em dieta de ruminantes. Esse é o nosso tema, já que a gente já começou aqui, será que eles vão falar de aditivos ou não? Então, beleza, esse é o nosso tema. A gente vai falar hoje de aditivos alimentares. Eu já conversei de diversos aditivos aqui no canal de Ruminologia, mas sobre como tomar uma decisão de uso de aditivo, eu acho que nesse ponto que a gente está, eu acho que a gente tem muito mais informações do uso do aditivo. Tem muitos aditivos, a gente sabe que, pô, estão aí desde a década de 50, 60. Só que eu fico pensando hoje, viu, Daniel? Hoje a gente faz, né, as pesquisas com microbiologia de rumen, eu falo assim, cara, como que esses caras desenvolveram um aditivo na década de 60 sem ter as técnicas de identificação de micro-organismo que a gente tem hoje, né? Tipo, um aditivo que, em teoria, né? Os melhoradores de desempenho, vamos dizer assim, são antimicrobianos. Você tá, como que assim, o negócio funcionou e funciona até hoje sem ter a clareza que a gente tem nas técnicas de microbiologia hoje, né? Então, eu acho que isso pode funcionar de pano de fundo aqui para o nosso episódio quando a gente vai falar de aditivos. Mas não vamos entrar tão a fundo assim logo no início, né? Eu queria que você desse o seu ponto de vista de como você enxerga hoje o uso dos aditivos alimentares em dietas de ruminantes. Assim, como que os nutricionistas estão... Uma coisa é a pesquisa acadêmica que a gente faz, outra coisa é a questão da aplicação no campo. Tem nutricionista que usa aditivo exatamente como recomendado, como melhorador de desempenho, mas eu vejo muitas pessoas que usam como corretor de manejo. Assim, não, coloque isso aqui que... Assim, não, você está melhorando desempenho ou você quer tapar o sol com a peneira, né? Não quer melhorar essa questão do manejo e quer colocar o aditivo para te salvar, né? Qual que é o seu ponto de vista sobre isso? Danilo, eu acho que essa abordagem inicial ela é muito importante, porque assim, quando a gente pensa nos aditivos, falando de maneira geral,
eles podem trazer para o nosso sistema diversos benefícios, né? Seja a modulação de fermentação, seja o controle de populações específicas de micro-organismos. Hoje se fala muito da questão de saúde intestinal, tanto intestino delgado quanto manipulação de fermentação secal. Nós podemos pensar em questão de coccidiose. Então, assim, os benefícios que se tem em relação ao uso, pensando no uso clássico, né? Então, assim, eu vou usar pensando em melhorar desempenho, melhorar a saúde. Eu acho que esse é um cenário que a gente tem, né? É um cenário, digamos, ideal. Estou colocando propositalmente para ter os ganhos esperados pela molécula, né? Ou uma molécula específica, vamos colocar assim. Agora, isso que você pontuou é muito importante. Que a gente vê campo é o uso, digamos, até estratégico de algumas moléculas, exatamente para contornar um equívoco, né? Então, a pessoa conhece, né? O nutricionista conhece um déficit dentro do sistema, e aqui a gente pode elencar vários, né? Seja treinamento de pessoal, seja maquinário, seja tecnologia que se tem disponível naquele cenário, e o uso do aditivo ele vem para isso, seja para modular um consumo, seja para fazer uma redução, seja para parcelar o consumo. Então, assim, eu vejo que muitas vezes o efeito principal, né, da molécula escolhida, ela não é aquele clássico, a manipulação da fermentação em si, o controle de algo, mas contornar o equívoco que você tem. Então, assim, é legal o nutricionista, pensando nessa nutrição de ponta, saber identificar isso, né, para a tomada de decisão, para a escolha do aditivo, né, e fazer os posicionamentos mais adequados, né? E muitas vezes, né, até eventualmente abrir mão, né, dessa tecnologia em alguns cenários, deixar isso bem claro, ou mudar uma escolha, porque você consegue contornar o erro inicial, né? Porque o erro seu de manejo de coxo, número de ofertas de área, enfim. Então, existe formas de contornar isso, né? E às vezes fazer um uso mais adequado, inclusive, desses aditivos, né? Pois é, pois é. Eu já me deparei, né? A gente tem essa linha de adaptação, por exemplo, de animais de confinamento, né? E, pô, já fizemos tanto experimento com isso que eu falo categoricamente hoje assim, ó, gente, não dá para mexer em menos de 14 dias no protocolo de adaptação. Não dá para adiantar, você pode querer fazer o que você quiser, não dá, assim, o epitélio do rumen, ele é esse tempo que demora, assim, tem que respeitar, né, para você ter, né, um consumo consistente, né, no restante aí da fase de terminação, seja no pasto ou no confinamento. Mas tem sujeito que insiste ainda e fala assim, não, se eu usar determinado aditivo, vou subir a dose aqui para adaptar em 10 dias, em 9 dias. Tipo, é disso que a gente está falando. O cara quer usar o aditivo, que pelo próprio nome, né, aditivo, vem para somar, para tentar mexer numa condição de manejo. Né? Adaptação é manejo, né? Manejo alimentar, da chegada, né? Se isso tivesse consistência científica, o aditivo XPTO, ele realmente, ajuda a desenvolver o epitélio do rumen, aumenta a absorção de ácido graxo de cadeia curta ali, realmente em 9 dias, 10 dias o epitélio está pronto. Maravilha, mas a gente não tem esse aditivo hoje no mercado. Eu costumo brincar, viu, Daniel? Eu falo nas aulas da pós-graduação, eu falo assim, gente, se vocês inventarem ou pesquisarem um aditivo que, de fato, com consistência, acelere o desenvolvimento das papilas do rumen, puta, vocês vão fazer uma contribuição, assim, gigantesca para a área de nutrição de ruminantes. Tem gente tentando fazer isso já, óbvio, testar butirato, infusão de butirato, mas não tem funcionado. A gente não tem hoje um aditivo que você fala assim, não, vamos acelerar o desenvolvimento de papila. Não tem. Seria um baita projeto, né, assim, com um resultado, obviamente, positivo, que ia contribuir com, né, com a nossa área, né, de nutrição de ruminantes e área de aditivos que a gente gosta, né. Então, eu vejo também muita gente tentando corrigir manejo com aditivo, né? O Carlos Iliotti, que também formado na Unesp Botucatu, né? Ele é, né, grande amigo, né? Ele conta uma história que é muito engraçada, né? Ele falou assim, porque ele foi numa fazenda uma vez e ele tinha ido uma vez e falou pro cara assim, cara, você não usa aditivo, tal, né? Aí ele recomendou lá um aditivo, né? Não vou falar o nome do aditivo, mas ele recomendou tal aditivo, o cara falou, não, puta, beleza, tal, né? Tá bom. E aí, da segunda vez que ele voltou, o cara falou, melhorou demais meu negócio, depois eu coloquei o aditivo, tá funcionando bem. Ele falou, é mesmo? Como é que você tá incluindo o seu aditivo na dieta? Vem aqui que eu vou te mostrar. Ele colocava
o vagão lá misturando, aquela poeira virando lá em cima do vagão, e ele vinha com um pote de margarina, passava no saco do aditivo assim, ó, e jogava por cima do vagão. Assim, o vagão já misturando, e falou assim, não, eu sei que quantidades menores têm que ser inclusas por último na dieta. Ele pegava e jogava o pote de margarina por cima, assim, aquela nuvem de poeira, o aditivo já misturava com aquela poeira, uma parte caía para fora, outra parte para dentro do vagão, assim, pô, assim, não é assim também que é para, assim, tudo bem, você quer usar o aditivo, maravilha, né? Mas também tem a questão das inclusões, né? Fazer uma pré-mistura, né? Ingredientes com, né, menores inclusões, né? Como os minerais, aditivos, tem que ter uma pré-mistura, né? Antes, né? Fazer um núcleo, né? Exato, exato. E o cara tava achando que o aditivo ia salvar a vida dele, que eu acho que é mais ou menos isso, né, Daniel? Assim, o aditivo vem para somar. A maioria dos aditivos que a gente usa são melhoradores de desempenho. E eles vêm, exatamente como o próprio nome diz, para somar. Mas muita gente quer corrigir manejo, né? Acha que o aditivo vai salvar a vida dele. Fala, não, se eu trabalhar sem isso aqui, eu não. Assim, não dá. Né? Não dá para trabalhar sem aditivo. A gente pega os controles dos nossos experimentos e fala assim, não, beleza, eu trabalhei sem aditivo aqui no controle, só no manejo. Pô, o bicho ganha 1,5 kg, 1,6 kg. Ué, que negócio que é Exato. esse? Que é só o aditivo que você precisa para dar desempenho. Tem gente que acha isso, não é mesmo? Exato, exato. É muito interessante isso que você comentou, Danilo, porque muitas vezes a gente conversa com pessoas que estão fora da universidade, muitas vezes estão em empresa, estão no campo. Estamos fazendo um experimento, estamos aqui trabalhando hoje com uma dieta que tem 72% de milho moído, e estamos de controle sem aditivo e o óleo. Estamos avaliando sem aditivo, você não vai usar nem a monenzina, nem nada para modular. Não, vamos. Não, mas vai ter problema. Não, peraí, a gente tem o manejo, a gente tem todos os cuidados. Então a gente tem o primeiro passo, o respeito ao protocolo de adaptação, fizemos aqui com 20 dias, as escadas, o monitoramento individual por individual. Sim, a gente tem como controlar muitas coisas na ausência de uma dependência do aditivo, né? Porque a gente tem essas escolhas de melhorar manejo, fazer a adaptação em momentos certos, a qualidade da mistura, os processamentos que se tem das forragens, respeitar o tamanho de partícula. Então, a gente consegue trabalhar outros conhecimentos, né, Claro. que não são dependentes da questão apenas do aditivo, né, para você ter esses desempenhos. E a gente consegue alguns resultados, né. Então, realmente, eu acho que a gente tem que quebrar um pouquinho essa questão dessa extrema dependência e principalmente corrigir manejo. Acho que a gente tem outras formas de corrigir isso, né, fazer escolhas pontuais respeitando a fisiologia do animal. Eu visito muito confinamento, né? E muitas vezes o nutricionista ele tá engessado no aditivo e ele não vê que ele tem um problema de manejo. Então, quando vem uma pessoa de fora e olha, fala assim, cara, você já reparou que com a sua dieta, depois no meio do dia, ela desmistura no coxo, o boi escolhe e tal? Você já percebeu que no perfil de sobra, depois de 24 horas, você não é mais a mesma dieta? Você já percebeu que tem alguns animais só da baia que tem diarreia, os outros não? Tipo assim, não, o desempenho lá tá fechando, tá mais ou menos dentro do esperado, tal. Tipo assim, você já percebeu que você pode melhorar a sua qualidade de mistura, tal assim? Porque o cara aumenta até a dose do aditivo para ter segurança, né? Então ele tem lá, né, vamos dizer o aditivo mais clássico, a gente vai falar dele já, a monenzina sódica, né? O cara tem lá 24 ppm, 25 ppm, o cara trabalha com 28. Assim, não, vamos garantir que eu vou pôr 28. Tipo, com base em quê que você tá indo de 24 para 28, né? Tipo assim, não quero me garantir. Não vou usar uma associação com o Virginia me ensina, porque aí sim eu sei que, meu, usar 2 aditivos aí, chuva de dose, né? Aí eu posso dormir tranquilo, porque eu vou voltar aqui daqui um mês, né? Então, não quero o cara me ligando com problema, né? Mas assim também, é óbvio, eu entendo essa questão, né? Super me compadeço, mas não dá para você olhar o manejo ali, tipo, tá meio quebradão o manejo, você fala, não, putz, isso aqui vai dar um trabalho para resolver, aumenta a dose do aditivo, vai, não é bem por aí que a gente sabe, né? Exatamente. E até essas escolhas dentro de cada cenário, né? Você colocou a questão do aumentar a dose. Um questionamento que está surgindo muito, Danilo, é essa questão. E se trabalhar com uma dose acima? Se trabalhar com 10, 15% a mais, e daí começam as complicações, porque nos outros países, lá nos Estados Unidos, lá no Canadá, eles usam. É outra dieta, é outro animal, é outro processamento, é outro milho, é tudo diferente. E aí você vem com uma proposta que eu colocaria como extremamente simplista, tipo, não, aumenta a dose.
E como você colocou, a questão não está no aditivo, né? Você tem que dar um passinho para trás e ver onde o equívoco, né? O manejo do coxo. Uma coisa que, como eu fiquei lá os 3 anos lá na Exalc Lab, a gente conversava muito com produtores, é a questão da qualidade de mistura, né? O monitoramento de qualidade de mistura, quando monitorar, como monitorar, avaliar a sobra, que você falou aí, muitas vezes o pessoal só faz na dieta, cara, vamos avaliar essa sobra para ver como que está essa seleção, o que tá realmente o animal está comendo, né? E às vezes a resposta está nisso. Às vezes é você mudar o tempo de mistura, às vezes é você ajustar a faca do misturador, e são ajustes finos que você faz a partir de observação, né? E o que a gente vê, às vezes, é tudo caindo na conta do aditivo. Ah, eu vou usar esse aditivo porque faz isso. Associar, porque aí segura, sim, a Streptococcus. Aí é onde eu não vou ter problema com... Cara, mas às vezes você tem uma solução mais simples e até econômica, né? Então, eu acho que isso tem que ser colocado e faz o sistema rodar melhor, inclusive, né? Exato, exato. Não, muito bacana, Daniel. Como que você... O que você toma como base hoje para definir, tipo, a dose do aditivo? Já que a gente está falando de dose, né? Então, a gente sabe que as empresas... A gente faz experimento para as empresas, a gente sabe disso, né? Então, você testa lá várias doses, tal, aí registra lá no ministério, da dose tal a dose tal, né? Tem uma faixa, que é o label, né? Que é a etiqueta, né? Que fala assim, ó, esse produto usa nessa faixa aqui, disso para isso, e tem a recomendação que toda empresa tem que fazer de acordo com o Ministério da Agricultura, né? Mas, exatamente por ter essa faixa, e a gente não pode recomendar fora da faixa, né? A não ser que seja uma coisa assim, totalmente off-label, que você e realmente seja permitido, né? Seja legal fazer, mas normalmente a gente tem que ficar dentro da faixa. Como que a gente define isso? O cara até tá com a dúvida lá, fala assim, meu, tem essa ideia do ponto A para o ponto B. Tá bom, mas qual que eu escolho nesse, né? Como que eu escolho, né, nessa variação aí das doses? Excelente, Danilo. O que é legal quando a gente fala dessa questão do registro, né, dos aditivos, é que existe uma margem grande, vamos colocar assim, né? Então, você pega alguns aditivos, você tem, por exemplo, recomendação de 200 a 350 ppm, por exemplo. Cara, é quase o dobro, né? Então, para onde que eu vou pautar? Eu acho que o primeiro ponto que eu colocaria, pensando no Brasil, o Brasil ele é amplo, ele é diverso, ele tem cenários diferentes, então eu vou fazer só uma distinção, né? Pasto e confinamento, por exemplo. Tá. Então eu acho que primeiro ponto é o que esse animal está comendo, né? Então pensando num animal a pasto, dieta rica em fibra, fibra das mais diversas qualidades, esse é a primeira coisa que eu vou pautar, né? Então, se me permite pensar um pouco na monenzina nesse momento, Danilo, só para dar um exemplo, talvez seja Claro. um exemplo claro para todo mundo, né? Muito estudado. Monenzina a pasto, qual o benefício que eu posso esperar dela? Quando a gente pensa dos benefícios da monenzina, elas são muito amplos, né? Existe a questão do aumento do propionato, a gente tem estudo mostrando que mesmo em alto volumoso aumenta o propionato, tem características que otimizam a parte de eficiência de fermentação, redução de acetato, da relação acetato-propionato. Pontos que nós observamos nos nossos trabalhos, Danilo, é a questão dela também ter um efeito de modulação de consumo desse animal em pasto, né? Existem algumas literaturas internacionais que mostram a não modulação em pastagem, mas eu acho que vale a pena a gente ponderar estudos diferentes, né? Aqui a gente está falando de pasto tropical, de qualidade média-baixa, e os experimentos nossos mostraram essa redução. Então, por que eu coloco isso? Não consigo imaginar falar que eu vou usar uma mesma dosagem de monenzina com boi confinado e um boi a pasto. Não faz sentido, né? Esse é o Claro, primeiro ponto, claro. né? Então, se for trabalhar com doses mais baixas, por quê? Porque o efeito sobre o consumo, ele tem uma dose dependência. O uso mais esse aditivo, ele deprime mais o consumo. Então, esse seria um dos pontos que eu colocaria. Um outro ponto, pensando ainda no cenário de pasto, né? O veículo de fornecimento do aditivo no pasto, ele é o suplemento, né? Existem as cápsulas de liberação contínua, etc., mas ainda um pouco fora da nossa realidade, mas o veículo isso. O veículo é o suplemento, né? Então eu tenho que ter um aditivo que não prejudique o consumo de suplemento para eu ter o que a gente chama de previsibilidade, o que o animal vai comer para entregar a dose exata. E nós temos, por exemplo, moléculas que fazem isso. Já a monenzina, nos estudos que nós fizemos, ela
afeta negativamente o consumo de suplementos de baixo consumo, pensando em suplemento mineral, suplemento proteico de baixo consumo. Então, assim, eu tenho um ponto que eu coloco, Daniel, coloco como negativo. Eu não vejo vantagem em diminuir o consumo de pasto. É menos matéria orgânica entrando no rumen. Eu quero que o animal abra o consumo de pasto, né? Tem menos energia por quilo de matéria seca, né? Você quer que ele coma, né? Porque senão você não compensa a energia menor, né? Por quilo, né? Exato. Exatamente. E assim, eu tenho um cenário de limitação física de consumo. Eu quero o máximo que ele consiga comer esse material que melhore degradação, passagem, enfim, esvazie de alguma forma esse ruim, comer mais dessa matéria orgânica que é difícil de ser quebrada, né? Então, a minha indicação, eu já sairia fora, por exemplo, da monenzina para pasto, mas eu coloco, eu acho a cereja do bolo para essa tomada de decisão minha, né? Que eu estou falando meu posicionamento, Ah, né? Com base nos estudos, a questão da dificuldade de chegar na dose alvo, né? A gente fez um pré-experimento uma vez a campo, em fazenda experimental, claro, né? É que a gente colocou a dose de monenzina no sal mineral. E o histórico da fazenda era consumo de sal mineral de 60 gramas ao dia, na média. Né? Uma média robusta, fazenda que controlava isso. Colocamos a dose de monenzina, que a gente queria testar. O animal consumia 40 gramas de mineral, que era 60 de média, que era 40. E aí, então vamos fazer, vamos pegar a dose de monenzina e colocar os 40. Né? Então, tentar resolver isso. O consumo caía para 25. Não dá, você não chega na é, dose. Então, assim, o posicionamento da molécula, né, em função do cenário como maltado, que ele come e de como vai ser a entrega desse aditivo. Indo para o confinamento, aí a gente já consegue enxergar outras vantagens, modular consumo, reduzir consumo, aumentar a eficiência, manter em ganho, efeito sobre metano, sobre ou a gente enxerga um posicionamento, mas daí a gente entra na questão da dose. Né? Então, eu consigo enxergar a aplicação desse mesmo aditivo que eu não recomendei para o pasto, eu enxergo no confinamento, só que e a dose? Né? Eu acho que hoje a discussão ela fica muito no miligramas por quilo de matéria seca, alguns recomendam miligramas por dia, mas eu acho que a gente tem que entender a dieta que a gente está trabalhando, o teor de energia dela, o que ela entrega, e a energia que eu estou falando, a energia da fermentação em específico, a sim. velocidade de degradação, porque é isso que eu vou querer manipular, né? Que não fermente tão rápido, que não gere um lactato. Então, como que é o meu milho, qual é o tipo de milho que eu uso, lógico, o Brasil basicamente é o Flint, mas qual é o processamento que eu estou trabalhando com ele, porque é isso que eu vou ter que controlar, é isso que eu vou escolher a molécula e a dose, né, em função disso. Eu acho que a nossa etapa, né, seja da ciência e seja do campo, é a gente romper um pouquinho essas recomendações que já vem de um certo tempo, dos 25 ppm, 26 ppm, e a gente entender em função do que o animal está comendo. A nossa dieta, muito, né? Quando a gente faz um levantamento, você nem se fala que faz os levantamentos do confinamento, mas quando a gente pega o histórico do confinamento do Brasil lá, era uma dieta de volumoso, né? Quando inverteram relação volumoso concentrado, nossa, agora os dois vai arrebentar, né? Não. Hoje a gente está num profissionalismo e a recomendação muitas vezes está similar. Então a gente tem que entender isso, onde estamos e Exato. as tomadas de decisões. Em breve, acho que a gente vai ter alguns ajustes, mas para mim é considerar a energia da dieta que a gente está trabalhando. A nossa dieta ela não é, de maneira geral, claro que tem alguns cenários específicos no Brasil que já usa flocular, o grão úmido crescendo bastante, mas ela não é Sim. tão desafiadora quando a gente faz comparação a outros países que estão na fase de 33, 34 ppm. Então, eu acho que a gente tem que respeitar um pouquinho isso. Exato. Daniel, bacana demais. Você tocou em pontos aí que são fundamentais para o nutricionista entender, né? Do lado do pasto, o que eu tenho visto, né? Que as empresas, elas, para suplementos de baixo consumo, já nem usam mais monenzina, né? Já nem usa mais a monenzina. Ou vai usar a narazina, que você mesmo já testou, ou vai usar salinomicina, né, falando dos ionóforos e dos antibióticos aí, né? Tem o pessoal que gosta de usar ainda virginiamicina, alguns usam flavomicina, mas vamos dizer assim, por questão de preço, economicidade, né? Eu tenho visto bastante salino, narazina, experimentos em suplementos de baixo consumo, e realmente a monenzina está fora disso porque não dá consumo o suplemento. Eu começo a ver, hoje eu treino muito nutricionista via programa de nutrição de precisão, né? Então,
que eu tenho. E assim, trabalhar com monenzina acima de 0,3% de suplemento, assim, mínimo. A que você quer pôr monenzina, acima de 0,3, o desejável acima de 0,5. Mesmo com 0,3, se o pasto tiver interessante, Daniel, assim, pô, pasto de verão, pasto tá super interessante, tá fácil do bicho comer, às vezes não dá consumo, por causa da monenzina, não chega no 0,3 que você quer. Assim, não tem jeito, né? Ela talvez seja a molécula mais moduladora de consumo, consistente que a gente tem. Você coloca ela lá, você fala assim, vai acontecer isso, e acontece. O negócio é tão estudado que assim, acontece. É isso, tipo, tá claro o resultado dela, como você disse, de modulação de consumo. É isso que vai acontecer, né? Exato. E um ponto que você tocou que é importantíssimo, quando a gente passa para o confinamento, no pasto você quer que o animal coma, óbvio, que tem menos energia, você quer que ele, né, tá fluxo, comer. Agora no confinamento, na hora que a gente coloca ingredientes que fermentam muito no rumen, dependendo do nível de energia da dieta, é interessante que o consumo seja menor, exatamente para, né, conter um pouco essa fermentação excessiva, né, sem entrar na modulação das bactérias láticas, mas o menor consumo também modula o pH, né, ou comeu menos, tudo bem, vai ficar mais tempo retido lá no rumen, fermenta um pouco mais, mas essa, vamos dizer assim, uma menor consumo, menor taxa de passagem acaba aumentando um pouco a taxa de degradação e compensando, né, que é esse efeito da conversão alimentar que a monenzina também mostra, né, e que os ionóforos em geral também mostram, né? Então, esse nível de energia o nutricionista tem que estar ligado, né? Se a gente falar na prática, né? Hoje a gente usa aí salino, narazina, 12, 13 ppm, né, no pasto, passa para o confinamento é o dobro praticamente, 24, 25. Ah, mas por que é pasto, confinamento, dobra a dose? Não, não é bem assim, é porque é o nível de energia que aumentou, né? Tem mais micro-organismo lá no rumen. A gente sabe, né, que tem trabalhos de microbiologia, hoje a gente sabe disso, que o animal que está no pasto, ele tem 10 vezes menos micro-organismos, bactérias, né, do que tem no animal de confinamento. Então você não pode trabalhar com uma dose de antimicrobiano muito alta no pasto também, porque senão você tem FAO no rumen, né, tem menos bactérias lá. Se você trabalhar com a mesma dose do confinamento, você tem FAO no rumen, aí você trava o consumo do animal, né. Então quando você passa para o confinamento, você tem a oportunidade de falar para o aditivo assim, meu, tem muito mais bactérias para você aqui agora, vou colocar um pouco mais, você deita e rola aí, ó, tem mais bactérias para você agir, então vai embora, né? E eu acho que é isso que o nutricionista tem que ter na cabeça. Ó, vai ter mais energia quer dizer que tem mais micro-organismos dentro do rumen. Então, você pode mexer vai ter mais energia, então você pode mexer na dose para exatamente fazer esse contraponto, né? Então, eu acho que os pontos que você tocou em relação ao teor de energia, em relação a esse discernimento, se está no pasto, no confinamento, ou no semi-confinamento, né? Que está no meio do caminho, que eu acho que é desafiador também, né? Eu acho que foi. Exato, exato. E hoje crescendo muito a questão do semi da TIP, né? Então, assim, a gente precisa entender muito isso daí para posicionamento adequado do aditivo e da dose, né? Porque eu acho que é esse combo, é a escolha do aditivo e a dose para te entregar aquilo que você precisa, né? Então, eu acho que essa sua colocação e os estudos recentes, em especial com microbiologia, demonstram isso, né? O quão mais bactérias se tem, né, do total, no caso do animal, no alto concentrado, né? Se a gente pegar até as estimativas, vamos pensar assim, né? Eu trabalho isso com os alunos, né, para tentar trazer de maneira mais dinâmica. A questão é assim, a gente calcula, estima a produção de proteína microbiana, e aí o utilizador vai ser a energia, por exemplo. Então você sai do pasto e vai para o confinamento, você tem mais energia, tem mais proteína, tem mais micro-organismo. Então, onde que tem que onde você vai ter que usar uma dose maior para conseguir conter? É no confinamento, onde você tem essa energia sobressalente. Agora, o que eu acho que realmente a gente carece da discussão técnica, científica, né? Pegar, absorver o máximo de informação de quem está no campo, e entender o quão energético essa nossa dieta ela está, para fazer essa escolha correta da dose, a indicação ainda mais precisa, né? A gente otimizar, porque no final das contas, né, a gente tem toda essa cobrança de sustentabilidade, etc. Mas o ponto que a gente tem que colocar é, se eu ajustar a dose, muitas vezes essa dose pode ser que ela seja mais baixa um pouco, a depender do cenário, está ficando mais barato, né? Aditivo ele tem um custo, né? Então a gente pode trazer Claro, esse benefício também dentro do nosso sistema, né? claro, claro. Só para a gente ter uma ideia, né?
A gente fez um levantamento agora com os nutricionistas, né, final do ano passado, começo desse ano, então um levantamento recente. E em termos de energia líquida de ganho, no primeiro levantamento de 2009, quando eu estava terminando o doutorado, a gente fez, a média nacional era 1,16 megacal por quilo de matéria seca. Isso de energia líquida de ganho, 1,16. Hoje é 1,27. Para quem não tem muito essa pegada, você fala assim, vai pouco, 1,16 para 1,27. Cara, é muito. Assim, 1,16 para 1,27, a gente está falando de uma dieta que sai de 74 de NDT para 78, mais ou menos, né? Assim, vamos falar em NDT, mais ou menos, né? Conta grosseira, meio de cabeça aqui. Mas esse tipo de mudança muda a dose do aditivo, né? Eu fiz um compilado uma vez, Daniel, e eu uso essa recomendação que eu vou dizer agora, que é o seguinte: a monenzina, tá? Para monenzina, que eu acho que é a única molécula que dá para fazer isso. Eu peguei trabalho americano, brasileiro, comecei a colocar, fazer uma regressão entre nível de energia e dose trabalhada. Você chega mais ou menos numa média que a cada 1 megacal de energia líquida de ganho, né, por quilo de matéria seca, você trabalha com 20 ppm de monenzina. Então, tipo assim, 20 ppm tá para 1,0. Quando você vai para 1,20, você tem que aumentar 20% a dose, ou seja, com 1,20 você vai para 24 ppm. Os americanos que trabalham com 1,50, 1,5, né, de energia líquida de ganho, se você fizer essa conta, vai dar 33 ppm, 32, que é a dose que eles usam. Então, quando me perguntam assim, como é que eu ajusto essa dose? Eu falo assim, cara, se você tentar minimizar o erro, vai nesse rumo aqui, ó, pega a energia da sua dieta, né? Mesmo se tiver o NDT, transforma lá, estima energia líquida de ganho, joga no NRC, no RLM, no LRNS, o programa que você quiser, e estima energia líquida de ganho e faz a conta, calcula certinho a sua dose, né? Para você ver se você está no caminho certo, porque também tem aquele negócio, né, Daniel? Se você der uma dose muito alta, o que acontece com a diversidade e riqueza de micro-organismos na hora que a gente traz o animal para o confinamento? Diminui. Ou seja, aumenta 10 vezes as populações de bactérias, mas elas se aumenta de poucas, né? Você tira algumas desse meio. Então o rumen fica monopolizado por menos espécies que tinham lá no pasto. Só que mais dessas espécies. Ou seja, ele fica tomado por menos espécies, mas por uma maior quantidade dessas espécies. Então o que você faz quando você coloca um aditivo antimicrobiano? Você diminui ainda mais a diversidade e a riqueza microbiana. Só que se você trabalhar com uma dose muito alta, você trava o rumen, porque a gente sabe que o rumen é um ecossistema fechado, tem a questão do cross-feeding, tem a questão que uma bactéria faz, a outra consome e tal, todo aquele, né, mecanismo integrado. A hora que você rompe, causa uma disrupção nesse mecanismo, devido a uma dose muito alta, você diminui ainda mais a riqueza, ou seja, uma bactéria faz um negócio, a outra, por mais que não produza lactato, mas tem outros também produtos que etanol, tem coisas que são produzidas no meio ruminal, tipo metilglioxal, tal. Tem umas coisas que são produzidas que também afetam o meio fermentativo e que podem travar o consumo, tipo, para a fermentação fica mais lenta, o negócio não vai para frente nem para trás, o animal quebra o consumo, né? Então é o que a gente chama nos humanos de desbiose intestinal. Se você fizer uma dose muito alta de aditivo, é o que a gente chama de desbiose ruminal. Você causa uma disrupção na cadeia de fermentação. Então o cara que pensa, como a gente conversou, fala assim, não, vamos subir a dose para garantir. Se essa dose não tiver conforme o nível de energia, for muito mais acima, pode ser que tenha uma disrupção dessa fermentação, uma desbiose ruminal, né? Vamos dizer assim, né? Hoje a gente sabe disso, né? Lá atrás a gente não sabia. Na década de 60. Exatamente, exatamente. Então, por saber, né, Danilo, que eu acho que a gente tem que discutir mais isso para chegar ao máximo no campo essa tomada de decisão. Então, levar em consideração toda essa dinâmica, né? Eu costumo dizer, não tem como pensar no rumo em algo simples, ele é complexo demais, a gente tem que entender todos esses processos, porque ele vai ter boa parte do que vai acontecer, o segredo é dentro dele, né? Então, essa questão do consumo, se você, eu estou usando uma dose mais alta para tentar corrigir um erro de manejo, primeiro, o seu diário está ficando mais caro, porque aditivo é caro, e o seu ganho pode estar sendo comprometido, né? E como você não tem uma base de comparação, porque você não está fazendo um experimento, você está a campo, você está achando que está bom, mas poderia estar sendo melhor. Se me permite, Danilo, Sim, claro. em relação a essa questão de uso de recomendações que vêm digamos assim, de tempos atrás, ou então de você falar assim, lá eles estão usando tal dose, a gente vai usar também. Durante meu doutorado,
vou contar uma historinha aqui, mas eu acho que elucida bem. Eu vou sair um pouquinho do boi, eu vou entrar um pouquinho no ouvido, mas eu vou contar uma Não, historinha que eu acho que maravilha. Vamos lá. vai fazer um sentido aqui, que é o seguinte. A gente fez um estudo, o primeiro estudo que a gente fez avaliando a narazina, a gente colocou a monenzina para testar ela. Testar não, mas para usar como balizador. A gente fez um confinamento de cordeiros, tinha lá uma cordeirada desmamada, tinha esse vínculo de botucatu. Eu falei, cara, ionó foi confinamento, vamos avaliar isso, dieta com 72% de milho, milho moído fino, vamos ver o que vai acontecer, 10% de volumoso. Resumindo, a monenzina modulou o consumo bastante, só que o ganho, ele não foi bom, o ganho ele caiu, né, consequentemente. Mas na dose 25, na dose 25. E a narazina teve um efeito positivo, e eu lembro das palavras do Alexandre, né, como a gente estava falando dos mentores. Ele falou assim, interessante que uma molécula funcionou, mas eu quero ver se justifica por que a monenzina não funcionou. Desse jeito, foi a primeira parte. Eu todo feliz dando a notícia para ele me vem com uma dessa. Rapaz, o que eu vou fazer? Vou voltar na literatura. Danilo, muito interessante que quando você pega os anos de 77, 78, 79, tem um trabalho em 80, valendo doses de monenzina para cordeiros. Consenso geral de 5,5 ppm a até 12 a 13 ppm melhores doses para ovinos confinados. Lógico que tem variações de dieta. Não. Quando você passa para ano 82, 84, 85 e por frente, trava-se em 25, 28, 30 ppm. Cara, por que mudou, sendo que os trabalhos base, Animal Science, enfim, estão falando que é para a gente usar doses mais baixas. Eu não consigo enxergar outra coisa, a não ser, né, que foi uma época aí que teve a liberação da monenzina nos Estados Unidos, etc. E teve essa questão, tipo assim, cara, se a boi é 25, a gente vai usar 25 por cordeiro. É o que eu enxergo. Porque você não tem o trabalho que fala assim, olha, para cordeiro é 25, e o pessoal começou a usar 25, 30 para cordeiro confinado. Tá? E tem muito trabalho assim, muito trabalho que mostra que não tem o efeito esperado da monenzina nessa dosagem. Tem experimento recente que a gente fez, que a gente acompanhou lá na Exal, que a dose de 25 ppm de monenzina reduziu o consumo em 20%. 20% em relação ao controle. E o desempenho cai, não tem o que fazer, né? Mas ela modulou o consumo, cara, mas talvez a dose esteja fora, né? E nesse cenário, né, depois dessa revisão, aí o professor Alexandre falou, vou testar a dose de monenzina para cordeiro. Parece até uma coisa antiga, né? Você fala, cara, mas você vai voltar para 1970, mas vamos acontecendo. Fizemos vários estudos, um compilado nosso com 96 animais em baias individuais, tudo certinho, dieta com alto teor de amido, grão seco moído, né? Grão seco moído, não trabalhamos com processamento, mas a gente viu um intervalo, Danilo, de 8 a 16 ppm. Então a gente está falando de uma dose de um... Lá atrás confirmou. Então, assim, por que eu estou falando isso, né? Eu acho que é muito importante a gente, né, que vai no campo, que vai para o campo, que vai para a pesquisa. Eu acho que todo mundo que assiste você aqui tem essa possibilidade da tomada de decisão e entender que quando a gente vai escolher ou vai pontuar uma dose, a gente não pode usar como uma âncora, por exemplo, uma espécie diferente, um cenário diferente. E daí eu acho que eu estou falando isso, contando essa história, basicamente para falar assim, eu não posso balizar uma dieta diferente, com processamento diferente, com mais energia, não usa a mesma dose. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais nisso e para fechar com essa recomendação que você colocou, né? Os 20 ppm em função da mega caloria que a gente encontra na dieta. E se você tem mais milho processado, mais grão úmido, tá usando SNAP, e, enfim, que material que fermenta, que garante amido que fermenta bastante, eu tenho que ter uma atenção diferente de quem está usando uma dieta, muitas vezes, com muito coproduto, com menos amido, com amido menos processado, beleza? Então a gente vai ter outros cenários a serem contornados, né? Então a indicação, eu acho que ela tem que ser moldada nesse sentido mesmo. Perfeito, perfeito. Até porque se você usar o aditivo para ele, vamos dizer assim, controlar a bactéria lática, quer dizer que você tem um manejo, que você permite o crescimento de bactérias láticas de forma exacerbada, alguma coisa já está errada no manejo. Ou seja, você gasta uma parte da dose do aditivo para matar bactérias láticas e sobra menos dose, lá vamos dizer assim, menos quantidade de aditivo para fazer o que ele tem que fazer ali, que
modular a fermentação no sentido de benefício, né, para a fermentação ruminal, produzir mais propionato, como a gente tem aí como resultado consistente, né, dos ionóforos também, né. As pessoas não entendem às vezes isso, que falam assim, cara, parte dessa dose que você está dando está indo para suprir a sua ineficiência de manejo, está sobrando menos para melhorar o desempenho. Que é mais ou menos isso que as pessoas às vezes não entendem. Então, assim, cara, é igual você toma um remédio que ele vai atingir direitinho lá para melhorar alguma coisa metabólica em você. Mas uma parte dele é desviado porque você tem uma questão no fígado, no rim, sei lá, que, assim, não vai ter o efeito focado naquilo, né? Então assim, se a gente falar das diferentes doses, né, Daniel? A gente já falou aí 12 de monenzina ou narazina, ou 13 de narazina para animal em pasto. Isso vai modular a monenzina para 24 até 33 ppm aí nos Estados Unidos, dependendo da dose. Se um dia o Brasil chegar a 1,50 de média de energia líquida de ganho, nós vamos estar vendo monenzina a 33 ppm, que é o clássico lá da década do trabalho lá de 76, tal, lá dos Estados Unidos. Esse trabalho serve para a gente? Se a gente chegar um dia no mesmo nível de energia que os americanos têm, seja mesmo que seja com milho úmido, precisamos trabalhar com 30, 33 ppm. Né? Vamos fazer combo de aditivo com monenzina, virginamicina, igual a gente fez os experimentos, né? Anteriormente, beleza, mas para trabalhar com combo de aditivo, você tem que pôr energia para você poder usar uma dose cheia de 2 aditivos. Não tem sentido você falar assim, estou com 1,20 de energia líquida de ganho e vou usar monenzina e virginamicina. Esquece, meu, esquece. Só a monenzina segura isso aí. Né? Assim, o Rafael Servieri, né, nosso amigo também, ele fala assim, é o score do cagaço que ele fala, né? O cara não tem nem precisa, mas vamos colocar aqui só para garantir, né? Mas também é uma dose dobrada de antimicrobiano, né? Você imagina só, nos experimentos que a gente fez a combinação de monenzina e virginamicina, a gente tinha uma dieta com 72% de milho úmido num dos experimentos, de úmido. Assim, coincidentemente, o mesmo 72% que você falou no trabalho do André Nagatani. Cara, era 30 ppm de monenzina e 25 ppm de virginamicina. Somando, dá 55 ppm de antimicrobiano. E foi assim, não funcionou quando associado o tempo todo, mas durante a adaptação, só que é a resposta clássica que a gente tem, né? Usa os dois na adaptação, que é enquanto o bicho está embalando, depois tira a monenzina e fica só com a virginamicina no final. Beleza, aí foi o melhor resultado. Mas assim, por quê? Porque você usa duas doses carregadas, o consumo foi bem menor. Você trava o rumen, né? Assim, o que vale mais? Aí você trava o consumo, aí você tem um consumo menor, um ganho um pouco menor, mas daí você não tem problema de acidose, beleza? O que vale mais, então? Você acertar a dose na sua recomendação, o consumo ser um pouquinho maior, pro desempenho também ser um pouquinho melhor, né? Mas óbvio, se você diminuir a dose, você tem que corrigir seu manejo. Então, pô, de novo voltamos na questão do manejo. Corrige seu manejo, meu. Exatamente. Uma coisa que a gente comenta bastante, Danilo, né, principalmente no pessoal que está em treinamento, né, no pessoal que a gente está formando, né, os alunos, é assim, identifique o problema. Né, saiba qual é o seu problema para a sua tomada de decisão, né, porque às vezes quando você vem com essa questão engessada, realmente você não vai corrigir, né, ou você está dando o caminho mais longo para corrigir, né, então encurta isso. Às vezes é uma questão de manejo, é observação. Por isso a importância de visitas técnicas, de ir para a fazenda, ir para confinamento e treinar o olho, né? O que pode ser o ponto que está travando o seu desempenho, né? Os seus resultados produtivos e não ficando tudo na conta do aditivo. Eu acho que o aditivo pode te ajudar de outras maneiras. Ele pode te entregar carcaça, ele pode te entregar o ganho, ele pode te entregar eficiência, muito melhor do que você estiver corrigindo isso. E um ponto que você colocou, Danilo, a gente pelo menos identificou isso em alguns estudos nossos, estudos de desafios nutricionais. Você falou do lactato, né? É muito interessante, às vezes, quando você vê conversa com algumas pessoas, você vê um pH lá de 5,8, 5,6, nossa, o lactato deve estar. Cara, às vezes a gente já fez muita análise, Danilo, com pH nessa faixa, você nem pega lactato a depender da metodologia, né? E como você falou, se você está usando para corrigir o lactato, meu amigo, você já tem outras coisas que estão te comprometendo. Você já está no limite do limite, né? Então, você pode usar isso de maneira mais racional, né? Entendeu? Mais eficiente para o sistema. Imagina, o cara tá usando o negócio para inibir bactéria lática, e mesmo assim tem lactato dentro do rumen. A situação é pior ainda, porque você tá usando o negócio para controlar e você ainda tem o lactato lá, e piorou. Então,
E uma coisa que eu já escutei, lógico, pontualmente, para mim a molécula tal não funcionou, porque ainda assim tinha, cara, porque realmente a molécula não ia te corrigir isso, o seu problema está anterior a ele, né? Então, realmente, às vezes a proposta de usar corrigir, não é isso. Então, vamos usar mais estrategicamente e tomar outras medidas, né? Eu acho que a gente tem uma Tá. gama muito grande para seguir. Exato, né, Daniel? No final das contas dessa conversa aqui, ou seja, se o cenário de fundo, manejo nutricional, a dieta estiver formulada em conformidade com o manejo nutricional, que a gente sabe disso também, quanto melhor o manejo, mais energia a gente pode colocar na dieta, né? Porque tem mais segurança para fazer isso. Ou seja, quanto melhor tiver esse pano de fundo, melhor vai funcionar o aditivo, porque o aditivo é o último que você vai colocar, a cerejinha lá, você fala assim, pum, colocou ali, cara, aí a coisa vai embora, aí vai dar os resultados que a literatura preconiza, que já foram aí consolidados, né? Então assim, o pano de fundo tem que estar ajustado, senão o aditivo, como a gente falou, ele entra lá, ele fica corrigindo o problema, sobra menos o aditivo para fazer o que de fato ele está ali para fazer, que é o que todo mundo quer, melhorar o desempenho, né? Sem ter problema, obviamente, de saúde, né? A gente também quer isso, né? Mas também quer produzir mais carne, quer produzir mais leite, isso, né? É óbvio que todo nutricionista quer isso no final das contas, quando inclui algum aditivo, né? Muito bacana, Daniel. A gente falou aí você já falou aí das doses dos cordeiros, né? A gente já falou aqui de monenzina para pasto, confinamento. Tem uma infinidade tão grande de aditivos, né? Que é bom também a gente posicionar, né? Que cada aditivo tem uma dose específica, né? Por exemplo, flavomicina é um antibiótico, mas o pessoal usa de 2 a 4 ppm, ou seja, a inclusão é bem menor, né? Não é assim, não vou usar flavo, então é 12 ou 13, porque a salina é 12 no pasto, a narazina é 13. Gente, sistema de produção diferente, dose diferente, princípio ativo diferente, dose diferente. Como você falou, tem aditivo que é aditivo natural, que é 300 ppm, 200 ppm, assim, não é a mesma coisa. Então, assim, não dá para falar de todos, mas tem que olhar as especificidades, né? Gado de leite também vamos dizer assim, a gente estava numa discussão esses dias de gado de leite, praticamente em quantidade total, se falar na monenzina, come a mesma coisa, só que a vaca come o dobro do boi. Então, na dosagem de monenzina, fica 12 ppm, 13. Né? Se for pegar o total, é a mesma coisa. Dá 300 miligramas por dia, mais ou menos, de monenzina, né? 300, 350, talvez alguns nutricionistas trabalhem. Mas quando você divide pelos 24 ppm, pelos 24 quilos de matéria seca que uma vaca de leite de alta produção come, cai para 12, 12 e pouco, né? Então, assim, também é uma dose mais baixa, né? A virginamicina também é assim, pagar de leite. Por quê? Porque eles têm claramente e consistente um efeito depressor de gordura do leite, né? Que pro pessoal do gado de leite é importante, né? O percentual de gordura. Você não quer deprimir a gordura do leite de uma forma tão significativa, porque senão tem a questão do bônus lá do laticínio, tal, o pessoal que faz queijo, então tem todo esse problema, né? Então assim, tem que olhar o pano de fundo, né, Daniel, antes de definir essa dose de aditivo, e com base no aditivo que você escolheu, né? Se é ionófilo, antibiótico, se é natural, né? Então, esse pano de fundo eu acho que tem que ficar muito claro. E é o seguinte, a gente está começando a falar já falamos de monenzina aqui, né? Mas para a gente ir para a parte final aqui desse nosso papo, né? Desde que eu estava na graduação lá em Botucatu, que a gente falou, a Comunidade Europeia 2003, eu lembro bem. Falou assim, ó, vamos proibir monenzina sódica. Ionóforo, né? Vamos proibir o ionóforo, tal, porque é antibiótico e realmente ele é classificado como antibiótico não patogênico. Mas 2003, estamos em 2024, já passou 20 anos, eu fiz mestrado, doutorado com aditivo para substituir a monenzina. Eu falei assim, não, vai proibir, então, em caso de proibição, já vamos ter alternativa. E um monte de gente, não só nós, fez isso também. E estamos aí até agora, estamos aí. Proíbe, no monenzina está aí. Está aí reinando aí entre os aditivos. Você acha que em algum momento isso vai ser assim proibido de fato? Você acha que isso assim, vai chegar uma hora que vai proibir mesmo? Danilo, a gente que vive esse mundo do aditivo, né? A gente escuta isso realmente há muito tempo. Falar que vai acontecer é difícil. Agora, sim, existe uma pressão política, né? E assim, a decisão, as decisões em si, elas são estritamente políticas. Eu acho que a gente está vivenciando uma questão
atual, né, estamos numa discussão dessa exatamente nesse momento em relação ao Mercosul, Europa, enfim, que é uma base política, não é uma questão Muito mais científica política. que a gente está... Oi? Muito mais É, política. muito mais político, é. Então, assim, puramente política. Então, assim, por ser política, eu coloco o seguinte: existe algo imprevisível que talvez possa ter. Agora, uma coisa, uma proibição, no caso, tá? Agora, o que eu coloco é um exemplo que a gente vivenciou, conversando com colegas de outras áreas, que alguns cenários, né, alguns sistemas de produção em alguns países já tentaram retirar os controladores de coccidiose, né, os ionóforos, da produção de aves, né? Então, existem alguns sistemas que se propuseram a isso para atender mercados específicos, e tem até alguns países que optaram por não usar mais. E o que é interessante é que, passado pouco tempo, né, o que nos foi relatado é que alguns desses cenários, alguns desses sistemas já estão voltando com a molécula. Por mais que a proposta para tirar, estão voltando. Por quê? Por conta de quem é que vai controlar essa coccidiose, quem é que vai fazer entregar esse benefício, né? Por exemplo, aqui eu estou dando um exemplo da parte de agricultura, mas é um exemplo que, assim, sofre a mesma pressão que nós, de retirada, só que a gente não tem quem faz o serviço, no preço de viabilidade econômica, com a eficiência que tem de controle, que você tem outros métodos? Tem, só que são, né? Você pega a dose medicamentosa para você fazer esse controle, né? Enquanto você tem um produto que te entrega isso, viabilidade econômica maior. Então, assim, esse exemplo é interessante, porque, assim, é uma pressão que a agropecuária como um todo está sofrendo, grande, né? Um viés político, mas que os modelos que se propuseram a tirar, parte deles já estão retomando, já estão voltando ao uso desses antibióticos por conta da eficiência deles, né? E como você colocou, né, o monenzina é muito estudado, por exemplo, né, na nossa área. Então, se for para substituir, a gente tem que pensar num combo que talvez te entregue isso, que não é tão simples, né? E estendo, né? Se a gente for pensar que os antibióticos talvez possam ser proibidos, a gente está falando de vários que a gente citou aqui, entendeu? Do combo, eu vou ter que partir de todos os alternativos e ver quem que entrega isso. Entrega, não sei. Então, eu acho que existe esse receio, né? Vamos proibir de vez, mas quem vai fazer o serviço? Se me permite, às vezes eu sou meio contador de história, Danilo, mas eu vou contar uma coisa aqui que eu acho que vale a pena a gente citar. Podcast é para isso mesmo, para contar a história. Inclusive, a gente publicou, eu não lembro se 2019, 2020, do Ribeiro, a gente está criando óleo essencial, 3 doses de óleo essencial, um tratamento controle sem nada e um com monenzina 25 ppm na época, por dedos. E a gente começou o experimento, e sempre pensando em manipulação de fermentação, ganho de peso, eficiência, tal, e um experimento mais longo, uma dieta não tão desafiadora, animais em baias individuais, mas não suspensas, diarreia sanguinolenta. Começou. Professor Alexandre, cara, vamos avaliar o ocisto. Acabou. Pegamos. Todos os animais com óleo essencial que a gente estava avaliando e controle, contagem de ocisto alta. Monenzina, baixíssima. Então, assim, o que é interessante? Olha, eu cito isso e de maneira aberta mesmo. Pô, a gente mexe com pesquisa, a gente trabalha com isso, e a gente meio que esqueceu de pensar na coccidiose, né? Entendeu? Ela tem um efeito ruminal, mas tem que lembrar que tem um efeito que não é ruminal também. Exato. Então, assim, a gente meio que esqueceu disso. E a gente, na proposta inicial, não era avaliar. Quando a gente percebeu isso aconteceu com 30 dias de experimento, a gente falou, cara, a partir de agora vamos contar de todo mundo, vamos monitorar isso daí. Eu digo isso porque, assim, às vezes a gente está avaliando, e isso é um ponto que eu coloco, né? A gente avalia muitos aditivos alternativos, pensando em rumen, pensando em fermentação, em eficiência, em desempenho. Só que é difícil a gente, por exemplo, ver trabalhos avaliando os alternativos, pensando, por exemplo, na coccidiose, na saúde intestinal. Então, é legal a gente abrir o leque das nossas pesquisas para pontuar isso. Num sistema que você sempre usa um aditivo, né, um antibiótico que tem características coccidiostáticas, você não vai visualizar esse problema, você não vai conviver com esse problema. Agora, e quando tirar? Né? E quando você retirar isso, né? Mas eu vou usar uma alternativa. Mas eu preciso entender se ele age na coccidiose, né? Tem um gráfico que eu uso muito em aula,
que é o gráfico lá dos Estados Unidos da mortalidade por coccidiose. Antes de 77, de 50 a 60 bois morriam em confinamento para 1.000 por conta de coccidiose. Né? Depois da liberação, né, oficial, você tem uma queda substancial nisso daí, chegando a zero. 4 anos depois, os números mostram muito próximo a zero. E você não vivencia isso. Então, se houver essa proibição, acho que isso ainda está distante. Eu acho que falta eu não acho que isso a gente vai vivenciar tão já, porque, como você falou, faz tempo que a gente escuta que vai ser proibido, mas a gente vai ter que estar em algum momento preparado com alternativas, mas que isso pode estar, porque a gente entende bem, por exemplo, a monenzina. Então, quem que vai entregar tudo isso no mesmo cenário? Eu acho que é difícil. Exato. No meu ponto de vista, a gente tem que ter as alternativas tem que dar pelo menos o mesmo benefício e economicidade do que a monenzina. Porque hoje fala assim, cara, tem um aditivo aqui que faz a mesma coisa que a monenzina, só que custa 3 vezes mais por dia. Eu vou ficar com a monenzina? Como é que faz um negócio que já tem 50 anos de pesquisa, chegou num ponto, né, Daniel, que eu falo pro pessoal do Elanco, às vezes, eu pesquisei de graça para vocês já um monte de vezes, por quê? Porque a gente usa a monenzina de controle positivo, às vezes, né, coloca aqui o controle positivo, assim, já pesquisamos pro Elanco de graça um monte de vezes, porque é isso, porque é o aditivo que é referência no mercado. Até hoje, eu também já pesquisei muito aditivo, mas até hoje eu desconheço algum aditivo com o mesmo benefício e economicidade da monenzina, ou seja, aquela dose diária, naquele valor, naquele efeito e com consistência. Negócio assim, ó, você põe, é certeza que aquilo vai acontecer. Modular o consumo, aumenta o propionato, diminui a desaminação no rumo, assim, coisas assim, consistente, acabou. E é garantido, tem previsibilidade. Que 50, 60 anos de pesquisa, né, dá pra gente, né? Não é aditivo que começou a ser pesquisado ontem, né? Então, e veio através dos tempos se reinventando. Nessa questão das doses, pasto. Antigamente o povo usava monenzina no pasto, mas agora já tem umas alternativas, já não usa mais, por causa da modulação de consumo, como a gente falou. Antes não usava no gado de leite, depois começou a usar. A liberação no gado de leite, comparando o tempo que tem de pesquisa, é super recente, né? Eu acho que liberou no gado de leite a monenzina, não sei se foi 2012, se eu não estou enganado aí. Se alguém estiver assistindo, quiser escrever aí no chat, me escreva aí, mas deve fazer uns 10, assim, um pouquinho mais de uma década que foi liberado, né, o uso, né, em gado de leite, né, então, no NRC antigo lá não tinha nem alternativa para você colocar a monenzina, né, na hora de formular, então assim, é um aditivo que, assim, sobreviveu através dos tempos, cara, né, então assim, eu desconheço, Daniel, assim, o que você pode falar para a gente dessas alternativas? Você tem testado muito óleo essencial, né? Sem ferir acordos de confidencialidade que às vezes a gente tem, né? O que você vê hoje no mercado pro nutricionista mesmo que escuta a gente aqui, que assiste, fala assim, tá, não quer trabalhar com monenzina, vamos trabalhar com quem então? O que você tem para trazer para a gente? Se existe mesmo esse aditivo aí? Legal. Teve uma vez, né, eu vou até fazer uma confissão aqui, se algum aluno assistir, pode ser que caia na prova. Eu costumo fazer uma pergunta uma vez. Que, assim, eu gosto de fazer isso também, às vezes dá uns spoilers da prova. Dá uns spoilers, né? Tipo assim, se preparem, né? Mas, basicamente, eu coloco em alguns momentos, tipo assim, olha, se você tem que tirar a monenzina, sabendo que ela te entrega o que ela te entrega, quais aditivos você tentaria usar, né, para te entregar a mesma coisa? Né? Você falou, ela te entrega tanta coisa que às vezes você vai ter que usar 2, 3, 4, cada um com uma função mais direcionada para tentar chegar perto, né? E daí entrando, e eu sempre coloco a questão da coccidiose, que é onde para mim mora um desafio grande em relação aos outros aditivos, né? Então, assim, pensando na substituição, eu não enxergo um que faça esse papel. Agora, existem outros aditivos com funções pontuais que eu acho que a gente consegue ter uma previsibilidade interessante, sempre com complementos, né? Então, a gente tem, por exemplo, um dos aditivos que eu acho interessante e tem um banco de dados grande são leveduras, né? Então, as leveduras têm uma função que pode trazer benefícios, mas, lógico, tem que ser ponderado também a questão da dieta, da energia da dieta, que eu acho que vale a pena fazer esses apontamentos.
A questão dos óleos essenciais, eu acho que um grande número de estudos, mas para uma grande gama de variação, né? Seja de tipo de vegetal que ele está sendo extraído, seja do local que ele está sendo extraído, porque tem variação dentro da planta, e seja por composição específica de cada óleo, porque assim um mix de componentes que é muito amplo, né? Se ele varia a composição, por que não variar a dose a ser recomendada? Então, esse é um apontamento que eu faço do óleo essencial, mas a gente tem indícios de alguns óleos com efeito muito positivos para confinamento, para pasto. O que carece, e eu coloco como uma visão crítica muitas vezes, é a questão de nos apresentar, logicamente que tem a questão das confidencialidades, dos segredos industriais, mas assim, cientificamente a gente precisa entender um pouco mais quem compõe esses óleos, né? A gente tem uma proposta dentro dos nossos trabalhos de sempre apresentar a composição daquilo que a gente está avaliando, né? Claro. Por exemplo, o óleo essencial que a gente está trabalhando hoje, que é um óleo essencial de laranja, a gente cogitou usar ele para nutrição, fizemos experimentos em metabolismo ruminal, vimos redução de produção de metano, e hoje a gente está fazendo aqui confinamento. Por que eu acho esse óleo interessante? Porque todas as vezes que a gente usou esse óleo da empresa específica, a gente sempre trabalhou com algo que tem acima de 80% de D-limoneno. Então, ele dá uma previsibilidade muito grande de um único componente como sendo o principal, né? Em contrapartida, a gente trabalhou com outros óleos, óleo de aroeira, folha, fruto, enfim, que a gente via uma variação de lotes assim gigantescas. O componente principal, que era de um experimento, no outro experimento ele mal aparecia, sabe? Então, assim, cara, como que eu vou usar a mesma dose? Como que eu posso falar que ele vai ter essa previsibilidade de entrega de resultado? Às vezes a minha fala pode parecer um pouco dura, e tem gente que fala assim, o Daniel não gosta de óleo essencial. Pelo contrário, eu até pesquiso, mas eu preciso entender a composição. Eu sempre falo de um trabalho, Danilo, que eu assisti uma palestra lá no evento Animal Science, se eu não me engano, 2017 ou 2018, que o pessoal isolou os componentes do óleo essencial e avaliou eles individualmente, in vitro. Individualmente os componentes. Aí eles identificaram os melhores, nas doses específicas. Aí eles começaram a combinar esses óleos, os melhores componentes nas doses identificadas. E o que eles viram? Alguns efeitos sinérgicos, né, alguns efeitos positivos e outros efeitos negativos. Então, combinar dois que funcionam não quer dizer que eles vão funcionar melhor, né? É a mesma coisa, né? Exato. E quando a gente vai para o óleo essencial extraído da planta, ele é um mix de componentes assim, gigantesco. Você pega o cromatograma que sai, eles é um monte de picos, tem um monte de componente aqui, né? Exato, então, eu acho que carece a gente entender um pouco mais quem são os players que vão fazer o que a gente precisa lá no rumen, ou no intestino, enfim, para a gente colocar um ponto a mais nessa questão de dose, né, do óleo essencial. E já para caminhar para o fim, Danilo, desculpa prolongar muito, mas pensando em outros aditivos, eu acho que a gente pode citar aí, a gente vê a questão das enzimas, né, aparecendo aí com relação a potencializar a fermentação, seja enzimas fibrolíticas ou amilolíticas, mas o posicionamento delas é essencial. Tanto é que a gente tem visto pesquisas lá nos Estados Unidos, até com enzimas já presente no próprio milho, né? Então tem as tecnologias lá de melhoramento. As biotécnicas marcadas, né, no próprio grão de milho. Isso, já está no próprio grão de milho. Então, assim, até isso é uma possibilidade que às vezes a gente está usando, né? Então, novamente, tudo para tentar trazer uma melhoria no processo, às vezes, de fermentação, de digestão, outro aditivo para controlar uma fermentação específica, outro que vai trazer essa questão de controle de populações específicas de bactérias. Mas, novamente, quando a gente volta para o combo monoenzima, alguém que faça tudo isso de uma única vez, eu não enxergo hoje, né? Então, mas eu acho que a gente tem boas perspectivas, carecem de mais estudos, né, para a gente entender a questão da dose, até das combinações, né? Esqueci de falar, mas eu acho que eu gosto muito também do tanino. O tanino eu acho que é uma coisa que vem crescendo o olhar sobre esse aditivo em relação à questão de metano, etc. Mas, novamente, todo esse pacote que eu falei, Danilo, indistintamente, acima e embaixo que você comentou agora há pouco, tem que entregar o resultado e tem que ter economicidade, tem que valer a pena financeiramente. A gente não pode idealizar algo que funcionou, reduz isso, diminui o metano, tal, mas custa bastante e não vai ganhar nada. Quem que vai pagar isso daí? O produtor não vai. A gente não tem como arcar
com a responsabilidade de colocar algo com preço elevado que não te entrega o resultado, né? Não te entrega a produção, que lá na frente vai ser a carcaça. Então, cabem essas discussões aí nas escolhas desses alternativos. Perfeito. Você tocou num ponto dos óleos essenciais, né? Que eu acho que foi fundamental. As pessoas às vezes acham que é tudo igual, né? Não, eu tô com um óleo essencial aqui, tá? Mas de qual empresa? Quais são os óleos que contém nesse produto? A gente sabe, né? Como você disse, tem lá, o produto tem 7 óleos, tem outro que tem 2, né? Assim, tem vários óleos. Então não é jogar todos os óleos essenciais no mesmo balaio, né? Então tem que falar qual que você está falando, que tipo que é, né? Assim, cada empresa tem um tipo, né? A composição, e muitas vezes a gente, tem quantos óleos aí dentro? Tem 2. Qual que é a proporção? Muitas vezes a gente não consegue saber, né? Como você disse, a proporção de cada um, e aí fica meio escuro, né? Então, eu acho que isso precisa também ser mais estudado, como você disse, quando junta duas coisas, às vezes não é sinérgico, é antagônico, então, né, o rumen, né, partindo do pressuposto que a gente faz um meta-barcoding hoje, né, faz um sequenciamento genômico, e a gente identifica, na melhor das hipóteses, 75% de micro-organismos no rumen, e sai 25, 30 lá não identificado, a gente não sabe nem todo mundo que está lá ainda dentro. Não é igual o pessoal da avicultura, da suinocultura, que conhece 99% da microflora que está lá nos intestinos desses animais. No rumen a gente não conhece ainda todo mundo que está lá, assim, pasmem, não conhecemos. Mas em 2010 a gente conhecia 50%. Hoje a gente já avançou, mas a gente não conhece todo mundo ainda. Então, podem ter respostas que realmente a gente pode não saber explicar. Não porque, não, vocês são ruins de serviço, hein? Porra, não, é porque realmente não, assim, não chegamos nesse ponto. O rumen é complexo, né? Então também a gente, às vezes, é aquela coisa, pô, não sabemos explicar. Pode ser que tenha algum micro-organismo lá que está sendo afetado, que a gente não conhece, ou a gente está estimulando o crescimento de um micro-organismo que também a gente não conhece com esses óleos ou com esses produtos, a gente não sabe, né? Então, eu acho que foi muito legal a questão dos óleos essenciais, né? Eu acho que as enzimas também estão crescendo muito. Antigamente eu falava assim, meu, enzima, puta, não vai para frente esse negócio e tal, mas agora, recentemente, tem muito trabalho novo que eu acho que as empresas, né, eu tenho essa informação, que ajustaram produtos, tal, assim, tá começando a aparecer novas enzimas com resultados que são interessantes, mas assim, eu vejo ainda na linha, né, mais da academia, né, eu acho que para o campo, eu sei que tem enzimas que são vendidas, tal, precisa de mais consistência para a gente recomendar como nutricionista, mas está começando a aparecer resultados bem legais. Eu já usei enzima em experimentos com resultados assim muito interessantes, né? Uma coisa é você falar que assim, o produto funciona, você fala assim, funciona, ele está fazendo isso lá dentro do rumen, reverte em desempenho, aí é outra coisa. Ele funciona? Funciona, mostrou aqui, ele está fazendo algo, você comparou com o controle, ele está fazendo algo, mas ele está fazendo algo suficiente para afetar o desempenho, que é aí que muito aditivo para. Ele funciona, mas não afeta o desempenho. Daí o cara fala assim, puta, então não vamos conseguir vender, né? Não vamos conseguir ir pro mercado, porque eu tenho que falar para o produtor que reverte em carcaça, em leite, em sei lá, né? Agora, o último aditivo que você tocou, Daniel, tanino, eu mesmo já fiz também, fizemos uma pesquisa, publicamos acho que esse ano um trabalho com tanino, mas quando associou com monenzina, né? Quando associou com monenzina, cara, deu um efeito sinérgico, né? Tipo, melhorou o desempenho significativo, né? Então é um aditivo que além da questão do metano, né? Ele diminui a desaminação, né, joga um pouco mais de proteína verdadeira para os intestinos, né, entre outras coisas que o tanino faz. Eu vejo o tanino não como um competidor da monenzina, né, como um aliado de trabalhar junto e para potencializar desempenho, né. Então tem muito nutricionista no campo que usa tanino, né, principalmente em dieta com milho processado ao extremo, até para conter um pouco essa questão do nitrogênio que vai solubilizar no rumen e tal. Assim, ele tem entrado muito bem nas dietas, né? Tem alguns estudos que dão base, né, de melhora de desempenho, de associação, né? Eu acho que quando coloca a monenzina de pano de fundo com ele funciona muito bem, a gente tem consistência nisso, né? E aí, assim, né, muita empresa, né, para a gente, né, chegar aqui nessa parte final, né, tem muita empresa que desistiu de competir com a monenzina já, né? Falou, não, vamos começar a fazer um negócio associado, porque assim, tipo, não dá mais para fazer um negócio com a mesma economia, com o mesmo benefício. Então vamos associar para ver se a gente, né, consegue resgatar aí ou identificar algum efeito sinérgico, né? Então, muita empresa chega até a gente hoje com esse discurso, né? Ó,
precisamos trabalhar junto com a Monenzina, porque já vimos que não dá para entrar para bater de frente, não dá para ficar, não, vamos larga de usar a Monenzina e usa o meu produto, né? Assim, você vai ter que, assim, se tiver isso um dia, vai mexer muito no mercado, mas por enquanto eu não vejo esse movimento tão claro. Exato, exato. Maravilha. Daniel, puta, super bate-papo, muito obrigado por aceitar o meu convite. Foi sensacional. Eu acho que a nossa audiência vai, né, se beneficiou, né? Se vocês estão assistindo até aqui, que se beneficiou muito desse conhecimento que você trouxe. Certamente, se tiver perguntas aqui, eu vou te repassar, né? Te acessar aí para você me ajudar a responder. Então, quem está aqui escutando ou assistindo, fique super à vontade para fazer perguntas, que a gente responde mesmo. E eu queria que você, né, nesse momento, passasse as suas informações, né, redes sociais, tal, que eu coloco aqui na descrição do vídeo, para quem quiser encontrar o Dr. Daniel Polizel, interagir, perguntar, ou mesmo o pessoal de empresas que estão assistindo, quiser fazer experimento, tiver interesse de interagir com você mais na área acadêmica, chamar para palestra, né, fique super à vontade. Danilo, antes de mais nada, agradecer e enfatizar a satisfação de estar participando desse momento. Estou muito feliz mesmo, obrigado, de coração mesmo. Foi algo marcante para mim. É uma discussão que a gente fez aí, tenho uma admiração incrível pelo seu trabalho, poder falar sobre esse tema brilhantou o dia. Bem, tem o meu e-mail institucional, daniel.polizel@unesp.br. E, Danilo, por conta do Nutrir, não tenho como falar que não é por conta do Nutrir. Quando eu cheguei aqui, foi muito legal que uma aluna falou assim: "Senhor, vamos criar um grupo de estudos?" Primeira coisa, vamos criar um grupo de estudos, tem que criar. A gente criou um grupo de estudo e pesquisa em ruminantes. A gente deu o nome dele de Rumine, né? Então, os alunos eles trabalham no Instagram do Rumine, rumine.unesp, né? Então, onde a gente está mostrando o dia a dia do nosso confinamento pequeno, experimental, onde a gente está trabalhando nossas linhas de pesquisa, estamos fazendo alguns posts técnicos também, para direcionar o pessoal que está em formação. Então, assim, quem quiser seguir a gente lá, a gente está sempre com novidades aí para vocês. Em breve, até falei ontem para um pessoal, a gente em breve vai lançar um dia de campo aqui para os produtores regionais, para os técnicos aqui, para a gente fazer um bate-papo. Então, é o nosso caminho aí para a gente trocar informações e vamos estar sempre à disposição. Mais uma vez, obrigado, Danilo. Maravilha, maravilha, Daniel. Obrigado mais uma vez pela presença. Fica com Deus. Grande abraço. Um abraço, Danilo.